Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 1, verso 1 ao verso 4 de Hebreus, diz o seguinte: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5, ele diz o seguinte: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Oremos. Pai, na tua palavra entregamos, a tua palavra entregamos em tuas mãos, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, que nos dê compreensão, ó Deus, da verdade, ó Deus, que está por trás do texto, que tu nos alertes sobre a tua supremacia, a supremacia do teu Filho Jesus, porque queremos ver esta grande salvação, essa maravilhosa salvação que só há em Cristo Jesus. Nós queremos celebrar a grandeza da tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar. Domingo passado eu estive falando um pouco sobre a carta aos Hebreus, carta escrita ao grupo de cristãos de Roma, ela é a igreja cristã em Roma, não é? E não se sabe exatamente qual é o seu autor, quem Deus usou para escrever esta carta, mas foi com alguns propósitos. Primeiro, de manter a fé daqueles cristãos firme e inabalável até o fim. Foi um dos primeiros propósitos. O segundo foi prosseguirem a carreira cristã com maturidade espiritual, deixando as meninices e a infantilidade daquele povo. E o terceiro, não voltarem ao estado de condenação caso abandonassem a sua fé em Jesus. Então foram três propósitos gerais esta carta, não é? Uma, como eu falei, de manterem a sua fé até o fim, inabalável. Outra, prosseguirem a carreira com maturidade. E outra, um alerta para não voltarem ao estado de condenação, que era o segundo estado, que vocês sabem que é muito pior do que o primeiro estado de condenação. Então esses foram os três grandes propósitos da carta aos Hebreus. Judeus cristãos, judeus que tinham se convertido a Jesus Cristo, que estavam em Roma. Esse foi o alvo desta carta, os destinatários dessa carta, primordialmente e essencialmente. Estava falando sobre os problemas que haviam ali naquela comunidade cristã, não só naquela comunidade, eu acho que tinham várias comunidades cristãs ali em Roma, principalmente pequenos grupos cristãos, não só a igreja de Roma, mas pequenos grupos cristãos que estavam ali. Falamos de indolência e negligência daquele povo, falamos domingo sobre os desanimados. A carta objetivava animar as pessoas, não é? Aquelas pessoas que tinham perdido o entusiasmo espiritual da sua fé cristã, que às vezes acontece muito, né? Novo convertido, cospe fogo pelo nariz, né? Mas aí vão vindo as lutas, os espinhos, as decepções, não é? Os problemas, os olhos começam a sair de Deus e se voltar para as pessoas, não é? Começa a ter um espírito mais crítico do que um coração sensível a Deus, não é? Aí começa a frieza, começa a vir a frieza sobre o homem, e é claro, o entusiasmo da fé original, do primeiro amor, ele vai se esfriando e vai ficando pelo meio do caminho. Graças a Deus, alguns conseguirão chegar ao grande dia, quando nos encontraremos com o nosso Deus nos ares, mas muitos ficarão no meio do caminho, como ficaram o povo de Israel. A história de Israel
repetida pela igreja. Nós somos um corpo que caminhamos para um alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Caminhamos para nos encontrar com Jesus nos ares, na ressurreição, na grande ressurreição, quando o Senhor arrebatar a igreja. Caminhamos para isso. Agora, isso não depende só de Deus, depende de nós, porque Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa caminhada exige tanto uma ação sobrenatural, soberana de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida, para nos capacitar, mas também exige de nós uma responsabilidade moral sobre isso. Ou seja, uma responsabilidade sobre a nossa própria vida. Falamos também daqueles que param de crescer e perdem o discernimento espiritual, aqueles que deixam de se congregar. Eram problemas também na comunidade dos hebreus ali, deixava de se congregar. Tinha alguns casos da igreja do eu sozinho, Cristo em casa. Hoje está muito em moda, pessoal. Sabe por quê, pessoal? O Senhor Jesus diz no capítulo 24 de Mateus que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. E o amor está esfriando mesmo. Aqueles que se reclusam e acham que são muito grandes para estar na igreja, ou muito superiores, ou conhecem muito, já estão à margem. Já estão à margem. Porque o orgulho e a soberba entrou no coração. E a palavra diz que a soberba precede o quê? Bem alto, irmão. A soberba precede o quê? A soberba precede a ruína em algumas versões. A soberba precede a queda em outras versões. Temos que ter cuidado com isso. O autor de Hebreus estava escrevendo para essa comunidade que tinha isso. E muitos hoje deixam o amor esfriar, por motivo qualquer que seja, irmão. Seja por pessoas, seja por situação de trabalho, muito compromisso. Não, pastor, estou muito compromissado, tenho que trabalhar sábado, domingo. Eu digo, irmão, no céu tu não vai ter que trabalhar não, irmão. Esse é teu alvo, é o céu. Aqui, o teu trabalho é apenas uma pequena parte da tua vida, não é a tua vida. A tua vida está em Jesus Cristo. E você sem Ele não é nada. Não passa nem da metade de um grão de areia no universo. E nós temos que ter isso muito em mente, irmãos, para não deixar nosso coração se ensoberbecer. Nós não somos essenciais. Nós somos importantes para Deus, mas não somos essenciais em canto nenhum. O mundo anda sem você e sem eu. As coisas acontecem sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. O seu trabalho vai andar com você ou sem você. Agora, você não anda sem Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum, meu querido. E quem acha que é grande demais, não é digno do Cordeiro. Porque aquele que quiser seguir o Cordeiro, ele diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E irmão, não tem nada que lhe faça grande, nem a mim nem você. Grandioso só tem um. Olhe, você não é grande por causa do seu status social, você não é grande por causa da influência que exerce, você não é grande só porque você manipula a massa, você não é grande porque tem dinheiro ou deixa de ter, você não é grande. Grande é aquele que venceu a morte e o pecado na cruz. Esse é grande. Ele é grande. Nós somos muito pequenos, e a comunidade de Hebreus estava precisando urgentemente de um resgate da humildade, uma humildade daquela fé vibrante, não é? Falava também daqueles que deixaram a ativa lealdade aos seus líderes espirituais, ou seja, deixaram que a rebeldia entrasse no coração deles, eles se voltassem contra os seus pastores, seus líderes. Falava também contra a necessidade, daqueles que, na necessidade do povo de ser imitadores daqueles que estavam à sua frente, que estavam liderando. Claro que com isso
são duas coisas. Primeiro, chamava os líderes à responsabilidade de ser exemplo e ser uma referência. E chamava os cristãos para olharem também, seguirem, imitarem os bons líderes. Tendiam a seguir, porque nós temos muitos heróis da fé na história cristã, irmãos. Muitos heróis da fé. Morreram em arenas de leão, morreram decapitados, morreram enforcados por causa do amor ao Evangelho. Homens e mulheres dignos de honra, que deram as suas vidas pelo Evangelho. Nós vemos, infelizmente, um Evangelho confortável hoje. Homens e mulheres não têm se dispostos a dar suas vidas, não. Homens e mulheres que mal têm disposto a dar uma passagem de ônibus para vir para a igreja. E quando acontece isso, reclama. Quanto mais dá uma vida na arena do leão. Hoje eu estava meditando sobre isso, eu diria, Deus, eu sou daqueles que daria a minha vida. Porque nós temos que meditar sobre isso, irmão. Eu medito sobre isso. Eu sou daqueles que daria a minha vida. Se me confrontassem, eu daria. Eu perguntei a Deus isso. Meu coração está nessa situação, nesse nível de intimidade, de comprometimento, porque eu não me conheço. Nem você se conhece. Completamente não. Agora Deus nos conhece no íntimo da nossa alma. E sabe qual é a nossa fibra. E eu peço a Deus para que Ele me revele a mim mesmo. Me faça me conhecer para que eu melhore para Ele. E nós temos que ter a coragem de perguntar isso a Deus, irmão. Não é dizer, não, eu acho que não, pastor, eu acho que não. Meu irmão, isso não é motivo para rir, não, irmão. Isso é motivo para chorar. Porque quando eu leio a história do cristianismo e vejo quantos mártires a igreja teve para que eu pudesse estar aqui, muitos mártires, muitos homens dignos de honra e de exemplo, de seguir seu exemplo. Muitos homens e mulheres. E não são deuses não, são homens com imperfeição, com tudo, mas foi homens que deram a sua vida pela causa do Evangelho, feito o apóstolo Paulo. Um homem como outro qualquer, imperfeito, cheio de falha, mas comprometido com o Evangelho e com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Imagine teu chamado. Deus chama o teu nome. Ouça Deus chamar o teu nome. Agora, abre o ouvido aí. Ouça agora, Deus chamando o teu nome. Marcelo, olha. Walter, Lincoln, Luiz Carlos. Veja, Deus chamando o nome. Ouça Deus chamar o teu nome. E Ele disse, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Hein? A gente não tem nem ideia do que é isso, irmão. Porque o apóstolo Paulo não tinha nem ideia do que era aquilo. Ele não tinha nem ideia do que Deus estava falando. Do quanto ele ia sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Mas ele também não tinha nem ideia da obra grandiosa que Deus ia fazer através da vida dele, que reverbera até hoje. Você não tem nem ideia do que é sofrer pelo nome de Jesus, mas também você não tem nem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. É só você se dispor. E fazer suas escolhas certas, pela causa do Evangelho, porque tem muito pouco tempo na terra, meu querido. O tempo corre, ó. Vocês viram aquele filminho, do final do seminário de escatologia? Viram o filminho? Quem viu o filminho? Aquele no final. Na face do homem, né? Nasceu, negócio de minutos, o camarada envelheceu e acabou-se. Faz assim, ó, o tempo faz isso. E não tem quem impeça, não. Paulo falava sobre também estranhos ensinos, não é? Paulo falava também que os cristãos corriam perigo de não estarem à altura da promessa de Deus. Abram aí em Hebreus capítulo 4, verso 1. Nós já vimos tudo isso.
Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Pareça que algum de vós fique para trás. Meu irmão, imagine um negócio desse. Será que alguns de vós, ou alguns de nós, ficaremos para trás? Essa carta não era só para Roma, não. Sabe por quê? Porque a revelação, ela é estática e ela é dinâmica. Ela é para aquela comunidade romana, mas ganhou poder canônico, ganhou uma condição canônica, porque ela está, ela serve para todas as comunidades cristãs, por causa da verdade permanente atrás do texto. E é isso que nós devemos entender, que esse alerta do autor de Hebreus é para a igreja hoje. É um alerta, irmãos queridos. Capítulo 2, verso 1, o autor de Hebreus alertava sobre aqueles que se desviavam daquilo que haviam ouvido. Capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, não deixe o diabo roubar a palavra do teu coração, do que você ouviu, não. Não ache que a palavra é pouco caso, e nem faça pouco caso da verdade, irmãos. Que essa palavra ache guarida em teu coração e forme a tua fé e os teus procedimentos e tuas opções de vida, porque ela é a verdade e ela se cumprirá cabalmente. Se é uma coisa que eu tenho certeza, é que essa palavra vai se cumprir cabalmente. Todas as suas promessas e os seus alertas se cumprirão. E nós devemos estar alinhados com as Escrituras Sagradas, queridos. Cristãos estavam no perigo de abandonarem completamente a fé, numa deliberada e persistente apostasia. Nós vemos isso aonde? Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 6, vemos também a questão da apostasia. Se você abrir Hebreus capítulo 10, verso 26. O autor de Hebreus dizia o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se você renegou a Cristo, e negou a sua fé em Cristo, que é o único meio pelo qual o homem deve ser salvo, não tem outro sacrifício que lhe leve a Deus, não existe. Nem as suas obras, nem as seitas por aí, ninguém pode conduzir o homem a Deus, só a expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você acha que existe outro caminho, não existe outro caminho, meu querido, porque o único caminho é a pessoa do Filho que se fez homem, Jesus de Nazaré. Ele é o único caminho, o único e vivo caminho. Então tome cuidado quando o diabo disser assim para você: olha, deixa esse negócio para lá, rapaz, vai cuidar da tua vida. Vá não, Deus já cuida da sua vida. Agora não vá atrás da morte de novo, não, em nome de Jesus. E o autor de Hebreus estava dizendo isso: guarde o seu coração, guarde a sua fé viva, e não se afaste da vida que há em Jesus Cristo, porque o diabo quer tomar a tua vida. Ele não pode tomar, ele quer que você entregue. Falava também sobre o endurecimento do coração para Deus de alguns. Capítulo 3, verso 13. O autor de Hebreus também falava isso. Capítulo 3, verso 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele vai endurecendo o coração do homem para a verdade. O homem vai perdendo a sensibilidade, vai se dessensibilizando sobre a questão da santidade e a pessoa de Deus. O pecado, ele vai tomando, ele vai ocupando os espaços da alma do homem. E o autor de Hebreus alertava sobre o perigo do endurecimento do coração. O homem que foi endurecido pelo pecado, ou seja, se converteu e de repente se afastou do Evangelho, se afastou de Jesus e voltou para o segundo estado,
a situação é muito mais difícil, porque o coração endurece de um jeito, e ele acha que já ouviu tudo que tinha que ouvir, e que aquilo ali é balela, e que ele já sabe tudo, e a vida dele é assim, ele vai fazer do jeito que ele quer. Aí ele começa a inventar um bocado de história, contra pastor, contra os irmãos, contra a igreja, começa a falar contra todo mundo, só não se olha no espelho, para ele ver que o problema é ele. O coração, quando endurece, é assim, é um negócio terrível. Eu sei que tem alguns aqui, que podem até testemunhar sobre isso, como é difícil. O autor de Hebreus alertava sobre isso: não deixe que o seu coração se endureça. Caso cedam ao endurecimento, diz o autor de Hebreus, nós temos um advogado, o justo. Capítulo 10, verso 26 a 31, fala desse advogado, que eu não vou ler agora todo. Agora eu queria falar para vocês o seguinte, pessoal. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a grandeza da salvação que só há em Jesus Cristo. E é isso que o autor de Hebreus, depois desse panorama de problemas que a igreja cristã em Roma, os judeus cristãos, ou seja, judaizantes, judeus que se converteram ao cristianismo, estavam recebendo essa carta e sendo alertados por todos esses problemas. O autor de Hebreus começa, antes de colocar os problemas todos que a igreja passava, ele falava de uma coisa tremenda. Ele primeiro começou a carta falando sobre a supremacia de Jesus Cristo. Veja que coisa linda, ele diz o seguinte no capítulo 1, verso 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus, nos 4 primeiros versículos, ele fala sobre essa supremacia grandiosa de Jesus. E é essa imagem que eu quero que a igreja fique, porque Cristo, ele é supremo. Ele não está lidando com você num nível terreno, ele está acima de nós, e o que parece ser impossível para você, seja uma situação de pecaminosidade, ou seja uma situação de frieza, ou seja uma situação de endurecimento do coração, eu quero dizer a você que Jesus é supremo, e Ele pode interceder por nós, e Ele pode nos tirar dessa situação. O autor de Hebreus começa explanando sobre essa supremacia, para dizer aos judeus cristãos, dizendo assim: olha, vocês vão estar com tudo que é problema aí no meio da igreja, mas existe alguém que é superior a nós, superior aos anjos, superior aos demônios, superior à criação. Esse alguém é o Filho do Deus vivo, que se fez homem e habitou entre nós. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que você, é maior do que o seu problema, porque ele é o próprio Deus. É isso que o autor de Hebreus começa falando, para mostrar o quanto é pequeno o seu problema. Às vezes, pessoal, a gente se embaraça com coisas tão fúteis, pequenas, que tem até crente boicotando sua própria igreja, boicotando, porque a sua vontade não foi feita. Eu não vou fazer porque a minha vontade não foi satisfeita. Meu irmão, quero dizer uma coisa a você: quem boicota a igreja de Jesus, boicota a Jesus, não boicota a mim não. O que é que Jesus disse ao apóstolo Paulo, quando ele caiu do cavalo, na estrada de Damasco? Paulo, Paulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo perseguia quem? Hein, pessoal? A igreja. E ele disse: por que tu me persegues, Paulo? Saulo, por que tu me persegues? E tem crente achando que vai impor a sua vontade dentro da igreja. Vai não, meu irmão. Mas não tem nem perigo.
Eu ouço a Deus e tenho comunhão com Deus. E nessa igreja se faz o que Deus manda, não o que ninguém manda, mas o que Deus manda. O ministério que Deus me deu na minha mão, eu tomo esse cajado na mão. E o nome do Senhor é invocado nesse lugar. E tem crente que acha que é grande demais. Meu irmão, desça do pedestal. Porque o trono tem um dono. E o dono desse trono chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o dono do trono. A soberba precede a queda. Sirva a Jesus e a sua igreja com humildade no coração, com graça e com alegria de poder servi-lo. Teve uma vez um irmão, chegou para mim, há muitos anos atrás, chegou para mim e disse assim: pastor, isso aí faz muito tempo, muitos anos. Ele disse: pastor, como é bom estar aqui na igreja, tal. Que bom, irmão, que você chegou, tal. Ele disse: inclusive, pastor, eu posso ajudar financeiramente a igreja. E esse irmão estava com algumas dificuldades. E eu orientando ele, para ele consertar a vida. E aí, depois que explanou tudo, eu orientei. Inclusive, o pastor, posso ajudar a igreja financeiramente. Eu digo: que bom, irmão, que você vai ter o privilégio de devolver o que é de Deus. Você tem um privilégio disso. Eu também tenho. Eu devolvo muito mais do que sou exigido, porque para mim, devolver o meu dízimo e as minhas ofertas, não é obrigação não, é uma satisfação. E tem gente que gosta de falar essas coisas, sabe, irmão? Claro, esse irmão estava uma mente meio entenebrecida por causa do pecado. Precisava ser orientado, não é? Aí eu dei um desconto, porque ele precisava de ajuda. E graças a Deus, Deus depois fez uma obra na vida dele, está bem melhor. Graças ao Senhor, hoje em dia está bem. Graças a Deus. Mas tem coisas desse tipo, querido, que a gente se coloca no trono de Jesus. Saia do trono, meu filho, saia logo. Porque olha, quando o dono vê, ele é ciumento com aquele trono, viu, meu irmão? Na verdade, você não consegue nem sentar, né? Você pensa que está sentado. Satanás, Lúcifer, ele pensou, já caiu. Pensou. Deus disse: achou-se iniquidade em ti. Pensou, caiu. Só tem um ser supremo. Você pode até falar para o seu irmão, talvez ele não saiba, diga assim: olha, o único supremo é Jesus. Diz aí, teu irmão. Aí diz ao teu irmão: não diz nada a ninguém não, mas o único supremo é Jesus. Ele é o único supremo, o único digno de adoração, o único digno de você dobrar os seus joelhos aqui e chorar nos pés dele. Ele é digno e dá resultado. Ele tem solução. Nós vamos analisar um pouquinho esse texto, que é muito bonito, muito rico. Primeira coisa, nós temos que entender do verso 1 ao verso 2, quando o autor de Hebreus fala dessa supremacia de Jesus. No verso 2 ele diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No verso 1, parte A, ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas. O que é que o autor de Hebreus estava dizendo, falando disso? Ele estava mostrando a autoridade do Filho. Sabe por quê? Porque ele estava dentro, implícito, na revelação dada aos pais e profetas. Ou seja, a revelação passada. O autor de Hebreus disse: olha, ele foi profetizado no passado, pelos pais e pelos profetas. Ele está nas escrituras profetizado, previsto, Isaías, Salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento fala daquele que viria, do dia do Senhor. Os profetas pós-exílicos, todos falam do Messias. Então, o autor de Hebreus começa: ele está dentro da revelação passada, trazida pelos profetas e pelos pais, ou seja, os pais de Israel.
O autor de Hebreus também fala, que a revelação era progressiva. O que é que ele dizia? Ele diz assim, olha, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele falou no passado e fala hoje também. Ele fala de quê? Da autorrevelação de Deus, que foi progressiva e foi cumulativa. Cada profeta lançava alicerce para uma nova profecia. É assim que as escrituras sagradas foram reveladas. Cada profecia lança alicerce para uma nova profecia. Por isso que ela é progressiva e é cumulativa. Ele estava falando da autorrevelação de Deus, desse processo de revelação. E em terceiro lugar, no verso capítulo 1, ele fala assim, nesses últimos dias, pelo quem? Por quem, pessoal? Pelo seu Filho. O autor de Hebreus também fala da perfeita revelação de Deus de si mesmo, por meio do Filho. Então, no versículo, ele diz, olha, a revelação passada falava sobre ele, ela é progressiva e cumulativa, e trazia luz sobre o Messias, e ele mesmo, sendo Deus, se fez homem, e a revelação habitou entre nós. Meu Deus do céu, é lindo demais. O próprio Deus esteve conosco, e ele fala dessa supremacia, no primeiro versículo, e esse Filho, esse Deus que se fez homem, ele é maior do que os anjos. E ele começa a falar sobre a encarnação do próprio Deus, a encarnação do Verbo. Do verso 2, ele diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. No verso 3b, diz o seguinte, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja só, sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Ele diz o seguinte, olha, a sua missão, ela está especificada. Ele fala da encarnação do Verbo. A primeira coisa que ele diz, a missão aqui desse versículo foi especificada, porque ele falou, desde a eternidade, da eternidade, até o dia que ele foi glorificado para os céus. Fala da sua missão, fala da criação que foi feita por meio dele, e fala da sua ascensão, glorificado aos céus. Em um versículo, nós vemos o resumo da obra grandiosa do Messias. E é isso, irmãos, queridos, você só não cai em tentação se você conhecer profundamente a verdade, porque sem conhecimento o povo peca. Aí tudo é desculpa para se afastar e se esfriar, tudo é desculpa para ficar chateado, tudo é desculpa para ser negligente, meu querido, porque nós estamos lidando com coisa séria, meu irmão querido. O próprio Deus veio ter conosco, o próprio Deus fala com você, o próprio Deus habita na sua vida, o próprio Deus se fez homem e morreu por você numa cruz sendo homem. O próprio Deus, Ele te ampara, o próprio Deus te guarda, o próprio Deus te livra, o próprio Deus te mostra, o próprio Deus te alerta, o próprio Deus te chama. O que é que você quer mais, meu irmão? Tu quer botar mais o que na frente de Deus? Quem é o homem? Quem é o homem? Nós não somos nada, irmãos. E ele fala da encarnação do Verbo. Primeiro ele fala da sua missão. A missão é especificada. Ele veio para purificar os nossos pecados. Fala da sua pessoa identificada, o agente do poder de Deus. Ele diz o seguinte, ó, ele é o resplendor da sua glória, a espécie imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo
a purificação dos pecados, assentou-se à destra e majestade nas alturas. Ele fala desse herdeiro e criador de tudo. No verso 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o quê? O mundo. Ele fala da missão do Messias, ele fala da pessoa do Messias, dessa pessoa que foi identificada do Messias. A primeira coisa que ele fala do Messias é que ele criou todas as coisas. A segunda coisa que ele fala do Messias, ele fala sobre a expressão pessoal e essencial de Deus revelada no Messias. E ele diz o seguinte: o esplendor de sua glória expressa a imagem da sua pessoa. Isso aí em grego significa carácter tes huposteos. Hupostaceus. Carácter tes hupostaceus. Significa substância, reprodução da substância. Quando ele fala sobre a imagem da sua pessoa, ele fala da reprodução da substância do próprio Deus. É esse Senhor que você serve. Não é uma figura mitológica, não. E não é alguém que você troque por granel, não, meu irmão. E nem é alguém que você vá, de repente, fazer bico, não, querido. E nem é alguém que você deixe, não é por qualquer motivo fútil, não. E nem é alguém que você barganhe, se você deve fazer uma coisa ou outra, não. Meu irmão, nós temos que obedecer. Esse é o Senhor Supremo, que o autor de Hebreus inicia o seu livro dizendo: essa é a supremacia da encarnação do Verbo. Esse é o Verbo. E Ele pode resolver o seu problema. Ele pode resolver o seu problema. Essa revelação do Filho encarnado, ou seja, a identificação da pessoa do Filho encarnado, também fala do braço de providência de Deus. E quando ele diz assim, sustentando todas as coisas pelo seu poder, ele diz assim: Ele sustenta a criação pelo seu poder. O universo não está sustentado no rio não, pessoal, no nada não. Existe alguém que os cientistas não conseguem decifrar. Sabe quem é esse? É o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra. Estão querendo reproduzir o Big Bang aí. E antes disso, era o quê? No princípio estava Deus. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja aí em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o que? Verso 3. Haja luz, e houve. Essa luz não é a luz do sol, não é a luz de estrelas, não é a luz do firmamento. Essa luz é a luz da existência. É a luz da existência. Porque depois foram criados luminares. E o Filho que se fez homem fala com você e salvou a sua vida e restaurou você, tirou você do buraco do pecado. É Ele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Inclusive a sua vida, sua pequenina vida e a minha pequenina vida, que é uma luz que pode se apagar. O autor de Hebreus deixa bem claro para aquela comunidade de quem ele estava falando.
Ele estava falando sim de uma missão que ele especifica do Messias. Ele estava falando da própria pessoa identificada do Messias. Ele estava falando da expressão essencial do Messias. Ele estava falando do braço de providência de Deus através do Filho, que é o próprio Deus. A terceira coisa que o autor de Hebreus, primeiro ele falou sobre o Deus que fala, o Deus que se revela. Segundo, ele falou sobre o Deus encarnado. Terceiro, ele falou do Senhor vitorioso. Se você vê aí no capítulo 1, verso 3, já lemos, vamos ao verso 4, diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando é que você viu um anjo adorar alguém ou alguma coisa, senão o próprio Deus? Um anjo fiel. Onde é que tem na Bíblia isso? Em nenhum lugar. Mas o próprio Deus disse que os anjos o adorem. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus. É o Filho. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Depois do que o autor de Hebreus explana sobre a figura suprema do Messias, a figura suprema de Jesus, ele diz o seguinte: portanto, depois que vocês sabem de tudo isso, de quem eu estou falando, que não é um líder de massa, nem um líder de povos, nem um profeta criado por homens, nem de repente um mito, nem um Deus mitológico. Ele não é isso. Ele é o próprio Deus que se fez homem. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, ou seja, jamais nos desviemos dela. Cuidado, não se desvie não, meu irmão. O autor de Hebreus alerta a comunidade cristã de Roma: sabendo quem ele é, vocês não vão ter para onde ir. Não se desviem dele, se agarrem nos pés dele, obedeçam-o, sirvam. Porque não tem outro caminho que leve à vida, senão o Deus que se fez homem, o Senhor Jesus, que está nos céus, reinando para sempre. E ele fala um pouquinho aqui, nesse versículo, primeira coisa que ele diz, eu quero a gente devagar um pouquinho aqui, né? Desenvolver um pouquinho aqui. Primeira, capítulo 1, verso 3, ele diz o seguinte: assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. De que ele está falando? Ele fala que o Messias, ele voltou a reinar à destra de Deus. Quando ele fala destra de Deus, o que é que o autor de Hebreus está querendo mostrar àquela comunidade? Ele diz assim: olha, ele quer ressaltar a atividade de Jesus como advogado. A destra significa que ele está servindo ao próprio Deus.
sendo o próprio Deus. No capítulo 1, abra aí, capítulo 1 de 1 João, ou melhor, capítulo 2 de 1 João. Capítulo 2 de 1 João. O apóstolo diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Você tem um advogado, alguém que pega a tua causa, alguém, se for acionado, ele vai tomar a tua causa e vai te defender, ele vai tirar do buraco, ele vai tirar você da escuridão, ele vai tirar você da falta de discernimento, ele vai tirar você da inclinação, ele vai tirar da inclinação para o pecado, ele vai tirar você da imundícia que o homem tiver, ele tira. Ele defende você, sabe por quê? Mediante o seu arrependimento, o sangue de Jesus te cobre e te limpa de todo pecado. Fala do advogado. Quando ele fala da destra da majestade, ele diz, ele subiu e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, advogando a tua causa. Em Mateus capítulo 29, ou melhor, desculpe, Mateus 28, 19, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu não perdi a referência. Essa referência está errada, desculpe. Mas queriam falar só do advogado. Se você abrir lá em Romanos capítulo 8, abra aí, Romanos 8, é outra. Nós também temos um intercessor, que é o próprio Jesus. Verso 34 diz o seguinte: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, à destra de Deus, e também faz o quê? Intercede por nós. Quando o autor de Hebreus fala que ele está à destra da majestade, ele fala dessa atribuição de Jesus, desse serviço de Jesus a Deus, advogando a nossa causa diante de Deus. Ele sendo o próprio Deus, mas ele é o mediador. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Todos sabem disso? Abram em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só, Tiago 2, verso 5. Porque há um só Deus e um quê? Um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador. Quando o autor de Hebreus fala que ele está assentado à destra, ele fala, nós temos um advogado que tem total acesso ao juiz. E não adianta ninguém querer chegar no juiz não, que só ele chega. Negócio de cortar caminho por fora para chegar no juiz, olha o dedinho, só chega por meio dele. Porque tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Agora e para sempre, a igreja diz: esse é o nosso advogado. E é bom, viu? Não é de porta de cadeia não. Doutorado, pós-doutorado. Ele ensina aos advogados como ser honesto e ser fiel ao seu cliente. Honesto, fala a verdade, é fiel aos seus clientes, advoga com a verdade. Veja que coisa linda. E a advocacia, direito não é,
advocacia não é uma profissão baseada em mentira, não. Isso é negócio do diabo. Viu, meu irmão? Isso é negócio do diabo. Nós temos um advogado que advoga com a verdade. Graças a Deus. E é nele que você tem que se firmar. Por aí por fora então, dizem isso. Esse advogado tem que mentir. Não. Talvez você não fique rico, mas seja comprometido com a verdade. Nossa riqueza está nos céus. O autor de Hebreus também fala dessa superioridade aos anjos. Ele diz no verso 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus também fala sobre o Senhor vitorioso. Do capítulo 2, verso 1 ao verso 4, ele diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O autor de Hebreus estava falando aí de algumas coisas importantes que a gente tem que saber. Primeiro, quando ele falava o seguinte: visto que, para atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido no capítulo 2, verso 1, ele estava falando o seguinte: visto que o Salvador é maior do que um anjo, porque ele é o Filho, é duplamente imperativo que você atente com mais diligência para as coisas que vocês têm ouvido. Não faça pouco caso dela. Porque de quem nós estamos falando, não estamos falando de anjo, de criatura, não. Nós estamos falando do Criador. Quando ele fala aqui no capítulo 2, ele alerta para a supremacia dessa revelação. Não estou revelando o anjo não, meu filho. Eu estou revelando é o próprio Deus que se fez homem. Então atentem com maior diligência à revelação da palavra. Estamos falando de coisa séria, comunidade de Roma. Isso não é brincadeira não. O autor de Hebreus quer dizer isso. Ele não falou aqui não, mas ele está expressando isso com esse versículo, chamando a imperatividade desse alerta. A segunda coisa que ele diz é o seguinte: para que em tempo algum nos desviemos dela. Se desprezar a lei mediada por anjos, não é? Se você abrir aí em Gálatas capítulo 3, verso 19, fala que alguns anjos escolheram os medianeiros, ou seja, foram mensageiros desses medianeiros. Gálatas capítulo 3, no verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas depois ele mostra o que era a lei na verdade. O que eu quero mostrar é que os anjos também foram mensageiros para os medianeiros. O que ele diz é o seguinte: olha, eu não estou falando de anjos, eu estou falando de alguém superior aos anjos. E por isso que o autor de Hebreus diz assim: vocês têm que atentar mais diligentemente nas coisas que vocês têm ouvido, para que em tempo algum, jamais, você se desvie dele. Por quê? Porque não foi anjos que trouxeram essa revelação, mas isso é do próprio Deus. Jesus é a revelação pessoal de Deus, ele é muito maior do que os anjos.
Porque, pessoal, haverão tempos, e eu acho que já chegou, estamos vivendo tempos assim, em que as pessoas terão comichão nos ouvidos para não ouvir a verdade, relativizar a verdade e fazer pouco caso da verdade. Eu quero dizer a vocês que a palavra, do jeito que você lê na Bíblia, ela vai se cumprir. E está se cumprindo. O autor de Hebreus está alertando justamente isso. Sejam mais diligentes, porque a revelação pessoal de Deus, ela é viva. Porque foi o próprio Deus que se fez homem e se mostrou a nós. Não foram anjos, não foram criaturas, não. Foi o próprio Criador que esteve conosco. E quando o diabo buzinar alguma futilidade no teu ouvido, meu irmão, manda esse cara aí e arrumar uma lavagem de roupa, irmão. Não tem mal o que fazer, fica tentando a gente. Pisa na cabeça dele, irmão. Repreende o bicho. Bota o bicho para correr, porque você tem autoridade no nome de Jesus Cristo. O nome que está escrito no seu coração e na sua fronte é com letras de sangue, porque foi derramada na cruz do Calvário por aquele que é maior do que os anjos e se fez homem. Ele fez isso por mim e por você. Você tem autoridade de pisar na cabeça do diabo. Você tem autoridade de repreendê-lo. Você tem autoridade para vencê-lo em todas as situações de luta, de dificuldade, de batalha espiritual. Agora, em nome de Jesus, dá atenção para o que é prioridade para Deus, não o que é prioridade para as pessoas que estão ao seu lado, não o que é prioridade para você, não o que é prioridade para a sua família, para a sua mulher, para o seu marido. Dê atenção ao que é prioridade para Deus. Agora façam juntos, marido e mulher. Não estou incitando rebeldia, não. Estou incitando que vocês sejam obedientes juntos. Estou alertando. Três coisas importantes que queremos ressaltar aqui, para nós terminarmos. Primeiro, o autor de Hebreus fala da grandeza da salvação, quando ele diz, capítulo 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? 2 Coríntios, capítulo 1, abram aí. Verso 10. Apóstolo Paulo, verso 9 e 10, ele diz o seguinte: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. O apóstolo Paulo estava falando dessa grandiosidade de Deus, que nos livra da morte e do pecado, das únicas coisas que nós não podemos ser libertos sozinhos. É uma grandeza, ela está acima do que nós podemos entender, do que Jesus produziu na cruz. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, abram aí, Apocalipse 1, 18. Jesus diz o seguinte a João. Veja o que é que o Senhor diz a João. 1, 18. Verso 17, 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Vamos ler todo mundo junto aí, pessoal. Não temas. Eu sou o quê? O primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves de quê? E de quê? E do inferno. O nosso Deus tem a chave da morte e do inferno. A salvação é muito maior do que uma religião. A salvação é o maior bem que alguém pode receber. Porque foi Ele que venceu a morte e o pecado naquela cruz. E a salvação que você tem vale muito mais, talvez, do que um emprego, vale muito mais do que um carro, vale muito mais do que a sua vontade satisfeita, vale muito mais do que a nossa futilidade, vale muito mais do que a própria nosso cotidiano, irmãos queridos.
A salvação é muito maior do que o seu sonho para você mesmo. A salvação é muito maior do que a sua visão para você mesmo, porque ele engloba a sua existência, meu irmão. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Foi morto, mas reviveu e está vivo, à destra do Pai Todo-Poderoso, reinando para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e a Ele que nós devemos seguir. Por isso a grandeza dessa salvação. Não deixa o diabo te influenciar mal, não. Olha, faz o seguinte, Deus te chamou para isso, mas tu não precisa fazer agora não, sabe? Tem tempo ainda, rapaz. Cuida da tua vida primeiro, se faz, e depois tu vai servir a Deus. Eu não sei, claro, graças a Deus que aqui nunca aconteceu nada disso aqui com ninguém. Mas lá fora aconteceu assim, ó. Às vezes o diabo diz assim, olha, tu não pode não. Tu não está vendo que aquele camarada ali, rapaz, tem mais desenvoltura do que tu, rapaz? O que é que tu vai fazer ali? Passar vergonha? Mas nunca se esqueça que quando Deus te chama, Ele não te chama por causa das tuas habilidades. Ele te chama por causa da perfeição dEle e soberania dEle. Nunca se esqueça disso. Porque senão, irmão, ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Em segundo lugar, o autor de Hebreus chama atenção ao perigo da negligência. Por quê? 3 motivos. Ele coloca o perigo da negligência para a comunidade dos hebreus ali em Roma, dos cristãos em Roma. Ele diz o seguinte: primeiro, por que a negligência com o que é prioridade para Deus ocorre? Primeiro, porque a questão da salvação, não é, ainda é invisível e espiritual. Alguém pode dizer assim, não, está demorando muito, tem muito chão ainda, eu não estou vendo o resultado prático, eu não estou vendo com os meus olhos. Você tem coisa que a maioria das coisas que Deus vai fazer por você, através de você, você não vai ver. Porque quem tem que ser glorificado com a minha vida e com a sua vida é Ele, não sou eu nem você. E às vezes o homem quer uma satisfação para si mesmo, para achar que está produzindo, para ver se vale a pena perder o tempo. Às vezes vale a pena eu perder meu tempo, perder o tempo. Você vai investir tempo em Jesus Cristo e deixa que Ele colha o fruto, porque Ele é digno de colher o fruto. Se Ele quiser dar um pouquinho a você, sempre Ele dá. Mas não se esqueça, Ele é o alvo da sua vida, da sua adoração, do seu serviço. Por isso, meu irmão, quando tem gente negligente com a igreja, negligente com o serviço de Deus, negligente com a comunidade cristã espiritual na terra, está sendo negligente com Deus. E era essa negligência que o autor de Hebreus falava, alertava. A salvação é espiritual e é invisível, as promessas muitas estão por vir, mas elas virão. Segunda coisa que leva uma pessoa na negligência, a influência desse mundo, a influência no trabalho, na escola das pessoas, das oportunidades, e a pessoa tende a colocar Deus em segundo plano, achando, tem gente, irmão, que pega um emprego novo, acha que aquilo ali é a vida dele. Ora a Deus, paga um preço, aí abre as portas, ele vai para o emprego, agora ele quer dar tudo dele aquilo ali, e coloca aquilo ali no lugar de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, para não produzir ídolos na sua vida. A influência do mundo é ferrenha, e nem sempre é com pecado não, irmão. É dispersão, negligência.
se dispersar da visão de Deus para você. Terceiro lugar, a tendência do homem à carnalidade. Coração carnal. Quando a carne toma conta, meu irmão, o cheiro de carne queimada sobe, aí pronto, aí acaba com a vida do camarada. Por que a negligência é possível? Por causa desses fatores. Primeiro, muitas coisas não estão palpáveis e o homem gosta de lidar, está no controle. Quando ele não está no controle, ele fica meio inseguro. Segundo, a influência do mundo, do meio que a pessoa vive. Cuidado, não se deixe influenciar não. Nem por família. Seu familiar você ama, ore por ele. Ame-o. Dê de si o quanto você puder. Mas em nome de Jesus, cuidado. Não entre no buraco que ele está. Porque se você entrar, você fica. Estenda a mão para puxar ele de dentro. Mas não entre lá dentro não. Não entre não. Não vá para as práticas da pessoa não. Porque se você for, você fica. Isso é o que o autor de Hebreus ele introduziu a carta aos Hebreus com esse alerta. Primeiro, supremacia, Jesus é supremo. Segundo, ele é o Filho encarnado do Deus vivo. Terceiro, ele é o Senhor vitorioso. E para concluir, ele diz: a salvação é muito maior do que qualquer coisa, do que você jamais imaginou. Porque vem daquele que é Deus e Senhor. Ele diz outra coisa: cuidado com a negligência. E a terceira coisa, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: olha, se você cair, você tem um advogado junto ao Pai. Corra para ele, peça para ele interceder por vocês, volte para ele urgentemente, que não há mais tempo para perder. Segundo lugar que ele diz: cuidado com a apostasia, pecado contra o Espírito Santo, de onde não há mais escape. Capítulo 6 de Hebreus, verso 4 a 8. Cuidado na blasfêmia. Cuidado na blasfêmia. E é esse alerta que o autor de Hebreus faz aos cristãos, os cristãos, judeus, cristãos que estão em Roma. Vamos ficar em pé, irmãos.